Então vamos resolver um super clássico da física, né? Pêndulo balístico. Quando eu falo super clássico, é aquele que está nos livros, nas apostilas, nas provas, cai ano após ano, é um exercício muito incidente nos vestibulares. Olha só aqui o que eu vou resolver hoje. Um projétil de massa m, velocidade v, atinge um pêndulo de massa e igual a 4 e comprimento L igual a 1,6 metros, alojando-se nele. Qual a menor velocidade v necessária para que o conjunto dê uma volta completa? Então, se o conjunto vai ter que dar uma volta completa, então vamos dar uma olhada aí qual é a condição. Eu vou, acho que, pensar já de cara. O que é dar uma volta completa nas condições mínimas, né? Eu tenho que pensar no ponto mais alto dessa trajetória, correto? Como trata-se de um movimento circular, vamos desenhar então, olha só, o fio já com o objeto indo lá para a posição mais alta da sua trajetória. Se ele não passar aqui, né, com a velocidade correta, bem aqui no ponto mais alto, ó, ele não vai conseguir completar esse looping. Então aqui está o centro da curva e o nosso objeto saiu aqui de baixo, deu meia volta e está lá no ponto mais alto. Qual é a velocidade mínima que eu tenho que ter aqui? Essa é a pergunta inicial. Por quê? Porque é essa velocidade mínima que vai implicar na menor velocidade da bala. Então vamos responder essa pergunta? Para responder essa pergunta, vou começar desenhando as forças que estão agindo nesse objeto, nesse ponto aí. As forças são a força-peso. Força-peso todo mundo sabe que ela é vertical e apontada para baixo. Eu tenho aqui a força-peso. E eu tenho outra força aí, Qual é a outra força? É a força de tração ou tensão lá no fio, na corda. Então eu tenho aqui a força de tração. A força de tração ela tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido do fio. Estou desenhando aqui então a tração. Acontece que nessa situação nós estamos pensando nas condições limites. A gente sabe que a trajetória desse objeto ela tem que ser assim, ó, um arco aqui de circunferência nessa posição. Então é um círculo, O objeto vai descrever uma circunferência. Então, como a trajetória é curva, a gente sabe também que nesse ponto, a força resultante que atua sobre esse objeto tem que ser uma força centrípeta. Senão ele não completa a curva. E no caso aqui, ó, as duas forças que estão agindo, elas estão apontando para o centro. Então, calcular a força resultante é fácil. Duas forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido, você vai somar. Então, eu vou fazer assim, ó, a tração mais o peso tem que dar uma força centrípeta. Só que, como eu estou dizendo, nós estamos pensando nas condições limites. Quer dizer, eu estou pensando aqui no limite. No limite, o que significa isso? O nosso objeto está passando com uma velocidade tão lenta, a mínima, e o que acontece quando a velocidade é pequena desse jeito? No limite, a força tração, que representa a força que o cabo faz no objeto, ela tende para zero. Detalhe, gente, ela não pode ser zero, tá? Se ela for zero, o objeto vai cair. O que eu estou dizendo aqui é que ela é pequenininha, ela é praticamente zero. E a equação aqui, ó, eu estou somando uma coisa que é praticamente zero com o peso. Então dá para dizer que o resultado vai ser praticamente o peso. Quer dizer, o peso está fazendo o papel de força centrípeta, praticamente. Tudo bem? Então aqui ó, eu vou ter um mg igual a um mv ao quadrado por r, onde m aqui é a massa do nosso objeto, a massa do nosso corpo. Mas perceba bem que nesse ponto, a massa m aqui vai poder ser cancelada nos dois lados da equação. Portanto, a nossa resposta para esse item
ela não depende da massa do objeto. A velocidade mínima não depende da massa do objeto e ela tem valor igual, ó, vou passar o R multiplicando, né, vamos dividir aqui para ficar tudo muito bem organizado, né, a nossa velocidade mínima, ela vale então raiz quadrada, né, do raio vezes a gravidade. Acho que dá já para fazer a conta, né? A nossa velocidade mínima aí, a mínima que o objeto tem que ter nesse ponto, ela vai ser a raiz quadrada, né? O raio é o próprio comprimento do fio, 1,6. E a gravidade a gente sabe que no exercício é 10. Portanto, a velocidade mínima, né, desse objeto, ela vai ser raiz de 16. A raiz de 16, né, isso daqui dá 4 metros por segundo. Então, velocidade mínima que o objeto tem que ter lá no alto, ela tem que ser igual a 4 metros por segundo. Essa é a resposta do problema? Não, eu quero a velocidade da bala, né? Agora vamos entender uma situação, né? O objeto está lá no alto, mas de onde ele partiu? Ele partiu aqui, ó, dessa posição aqui embaixo, né? Então a gente tem mais uma situação para resolver. O nosso objeto estava aqui, ó, na parte de baixo. Depois ele vai para lá, ó, na parte mais alta da trajetória, que é o ponto que eu acabei de resolver. E é aqui que ele tem a velocidade de 4 metros por segundo. Senão ele não completa o looping. Mas eu preciso descobrir, né, que velocidade ele tem aqui embaixo. Ó. Que velocidade é essa aqui embaixo para ele ter feito a meia volta que ele fez e chegar lá em cima com a velocidade de 4 metros por segundo. Então, eu vou dividir aqui mais uma vez para a gente não bagunçar a nossa resposta e eu vou resolver esse pedaço do problema. Observa, né, que a gente está tendo a ação da força-peso, que é uma força conservativa, e da força-tração, que não faz trabalho nesse problema. Não faz trabalho porque ela tem um ângulo de 90 graus. Então, a única força que é não conservativa não está fazendo trabalho. Eu estou desprezando atritos aqui. Então, eu vou conseguir chamar, né? Vou conseguir chamar esse ponto aqui embaixo, ó, de A. E vou chamar esse ponto aqui de B. E o que é que eu vou conseguir fazer em termos de análise dos pontos A e B? Como a gente tem força conservativa e força não conservativa realizando trabalho zero, trabalho nulo, eu vou poder falar que a energia mecânica da posição A ela vai ser igual à energia mecânica da posição B. Isso, houve conservação de energia, pelo menos nesse pedaço do problema. O que vem a ser energia mecânica? É a soma da energia cinética que ele tem em A, mais a energia potencial que ele tem em A. Isso daqui vai virar, né, vai se transformar em uma energia potencial lá na posição B, mais uma energia cinética lá na posição B. Tudo bem? Bom, pensando aqui, né, e adotando o referencial assim, ó, H igual a zero aqui embaixo, vamos anotar? Ó, H igual a zero aqui embaixo, na posição A. Então, a nossa energia potencial gravitacional de A ela é zero. Fica só uma energia cinética. Vou escrever assim, ó, a energia cinética. M, massa do objeto, V de A ao quadrado, tudo isso sobre 2. Isso vai se transformar numa cinética, numa potencial de B e numa cinética de B. Quer dizer, um M G H de B mais um M V de B ao quadrado sobre 2. Mais uma vez nesse item, né, olha o que está acontecendo. A massa está aparecendo em todos os termos aí. Então vamos simplificar aqui, ó. Vou mandar embora a massa. Então esse item também é um item que não depende do valor da massa. Vou substituir os valores.
né? Eu quero calcular V de A, então V de A vai ficar aqui. V de A ao quadrado sobre 2. A gravidade é 10. Qual é a altura que o ponto B está? Aqui, ó, eu tenho 1,6 metros de comprimento, mais 1,6 metros de comprimento. Então, eu tenho 3,2, né? 3,2. Isso daqui mais a velocidade de B, que a gente já sabe, ela é 4 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Eu vou multiplicar todo mundo por 2, pode ser? Então, eu vou ficar com V de A ao quadrado, vai ser igual 10 vezes 3,2, 32, só que vezes 2, 64. 64 mais 16. Tudo bem? E a gente chega aqui, né, ao resultado que a velocidade de A ela vai ser a raiz quadrada de 80. Eu não quero, né, fazer mais nada com esse número aqui, né? Vou deixá-lo desse jeito mesmo. Ele não é a resposta final do meu problema. Agora vamos entender, né, a última parte do exercício, né? A última parte do exercício que representa a colisão, né? Vou representar aqui a colisão. Eu tenho a bala chegando, então vou pensar assim, ó, antes da colisão, né? O que eu tinha antes da colisão? Antes da colisão eu tenho uma bala, né, chegando. Aliás, a pergunta principal do problema é essa, né? Ela chega aqui, ó. Vamos desenhar a velocidade dela aqui, ó. Ela chega com uma velocidade aqui, ó, né? Tem aqui, deixa eu desenhar com cor diferente para ficar bem bonito aí. Aqui, ó, a nossa bala chegou com uma certa velocidade. Veio aqui. Pergunta do meu problema. Qual é esta velocidade? Velocidade da bala. O nosso bloco, né? O nosso bloco, ele estava aqui, ó, esperando, né? Então, ele estava em repouso aqui no começo, né? Em repouso, estou desenhando ele aqui, ó. Bem desse jeito aqui. Isso é o antes, né? O objeto parado, né? E a bala chegando. Esse objeto tem massa emão, essa bala tem massa eminho. Ok? Vamos desenhar então agora o depois dessa situação, né? O que vai acontecer no depois? Depois é imediatamente depois da colisão. O que seria esse depois? O depois seria imediatamente depois. Imediatamente depois, o que eu vou ter é o nosso objeto aqui, certo? Esse objeto foi perfurado pela bala, então a bala está alojada dentro dele, e esse conjunto aqui, esse conjunto, ele tem uma velocidade, né? Esse conjunto aqui, ó, ele está se deslocando assim, ó, né? Com uma certa velocidade. Obviamente, essa velocidade não é mais aquela velocidade da bala. Vou chamar essa velocidade aqui, ó, de velinha, certo? Então, velinha. Eu acho que nessa altura do campeonato vale a pena a gente até fazer o seguinte, né? Deixa eu desenhar aqui primeiro o nosso velinha, certo? Deixa eu desenhar o nosso velinha aqui. Diminuir o meu pontinho de desenho. Olha só, essa velocidade aqui, estou chamando de velinha. Eu acho que vale a pena nessa altura do campeonato, como eu ia dizendo, a gente enxergar esse problema através de uma animação. Então, segura aí que eu vou colocar a animação e já já a gente volta. Então vamos agora dar uma olhada numa parte importante desse exercício, justamente a parte da colisão. Perceba, a bala veio, chegou, encontrou com o objeto, ficou incrustada dentro dele e transferiu
quantidade de movimento para esse conjunto. Tudo bem? Então, essa é uma parte importante. O que nós sabemos dessa parte? Como os dois objetos ficaram grudados, um dentro do outro, né, a bala dentro do objeto de madeira, né, a colisão é anelástica, né, anelástica ou inelástica, como você queira chamar. Tudo bem? Então, vamos agora retornar na lousa e resolver essa situação. Bom, agora que a gente já viu a animação, dá só uma olhada aqui. Né? Vamos continuar esse depois. Né? Lembra só que aqui eu tenho uma massa, né, que é a soma das massas. Viu na animação que a bala ficou incrustada? Então vou destacar isso daqui. Ó. Deixa eu fazer em branco aqui. Ó. Vou destacar. Você lembra na animação? A bala ficou dentro do objeto. Se ela ficou dentro do objeto, isso daqui, ó, esse corpo aqui, ele tem a massa do bloco que ele já tinha, mais uma massa M aqui. Né? A massa total, depois da colisão, é o emão mais um eminho. Certinho? E agora a gente pode sim analisar a colisão. Anelástica, inelástica, isso. Não houve conservação de energia aqui, gente. Certo? Eu não posso pensar na energia antes e na energia depois nesse tipo de colisão, colisão anelástica. Mas eu posso pensar que a quantidade de movimento final ela vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Numa colisão, né, as forças de interação entre os objetos, entre os corpos, frequentemente ela é muito mais intensa do que a força de agente externo. E é por isso que a gente pode fazer isso. Agora aqui está muito fácil, né? Por quê? Porque o depois representa um objeto que tem massa emão mais eminho, tudo bem? A massa total do objeto depois, vezes essa velocidade que eu estou chamando de velinha. Isso daqui vai ser igual à quantidade de movimento inicial, que é a massa da bala, vezes a velocidade que eu quero, né, saber. Quanto é que dá a massa eminho mais a massa emão? Bom, a massa emão, pelo texto, ela vale 4 eminho, mais eminho. Tudo isso vezes a velocidade velinha. Essa velocidade velinha aqui, ó, a gente sabe, é a raiz de 80. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a raiz de 80. Tudo bem? A gente já determinou essa velocidade. É a velocidade com que o conjunto tem que ter para completar o looping. Aqui entra a massa eminho, né, e a velocidade da bala que a gente vai conhecer agora. Aqui eu tenho, ó, 5 eminho vezes o raiz de 80. Isso daqui vai ser igual, né, ao eminho vezes V. O eminho está aparecendo dos dois lados da nossa equação. Nós vamos simplesmente cancelar aqui o eminho. E a velocidade da bala, a velocidade do projétil, ela vai ser dada por... Bom, agora, como é a resposta final, faço questão, né, de resolver a raiz ali. Eu tenho 5 vezes... Aqui, ó, 80 é 16 multiplicado por 5. Né? Tirando 16 da raiz vai dar 4. 4 vezes 5 é 20. Isso daqui deu no final 20 raiz de 5 metros por segundo. Espero que você tenha gostado de um problema tão bonito como esse. Está lá a resposta. É um problema de segunda fase seguramente. Né? Percebeu o quanto que a gente usou de conceitos aqui? Usou um pouco de dinâmica na primeira parte, usou mais de dinâmica na área de conservação de energia e aqui no final dinâmica da quantidade de movimento. Tudo bem? Exercício muito bonito, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido.